queridas e queridos da Tia Kizzy! Mais uma quinta-feira de dicas culturais e hoje eu quero falar de uma dica que eu adoro fazer, que são roteiros literários. Isso mesmo, são dicas pra gente viajar e aproveitar as nossas viagens para conhecer mais de literatura. É algo que eu quero falar há algum tempo já aqui, mas acaba que vão passando outros assuntos e eu não falei. Mas como eu ando numa vibe muito literária nos últimos tempos, até porque infelizmente a gente não pode sair para se divertir, ler é algo que eu tô fazendo muito, acho que é o que eu mais tô fazendo em termos de lazer ultimamente. Então eu me lembrei dessas experiências, né? Então eu vou dar aqui dicas de algumas casas de autores que estão abertas para visitação e que a gente pode aproveitar para conhecer. A primeira delas é a Casa do Rio Vermelho, que é a Casa do Rio Vermelho fica em Salvador, então se você for a Salvador, não perca a oportunidade de fazer essa visita, porque é incrível. E é a casa onde morou ninguém mais do que Zélia Gattai e Jorge Amado. Sim, que dispensam apresentações, né, queridos? Zélia Gattai, que foi uma autora brasileira do século XX, uma das mais importantes, também foi fotógrafa e memorialista, que é como ela gostava de ser chamada, na verdade, e é autora de obras muito importantes, como Um Chapéu para a Viagem e Anarquistas, graças a Deus, e era casada com Jorge Amado, também dispensa apresentações aqui, né? Escritor, romancista, um dos romancistas mais famosos e mais importantes brasileiros do século XX, um dos autores brasileiros mais traduzidos para outras línguas, né? Muito famoso pela sua obra literária, que foi muitas vezes adaptada para o cinema e para a televisão, como Gabriela Cravo e Canela, Tieta e Dona Flor e Seus Dois Maridos e Capitães da Areia, que é o meu livro preferido da adolescência, que eu voltei a ler há pouco tempo, depois de adulta, e percebi que fica melhor ainda. Mas enfim, é só essa humilde residência que tem lá no Rio Vermelho. É a casa que eles moraram mesmo lá no Rio Vermelho, que é um bairro lá na Bahia. E eu estive lá, passamos uma manhã inteira na casa do Jorge Amado e da Zélia, e eu gostaria de voltar e passar mais um dia inteiro, porque tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender e muita coisa para sentir ali. Então a casa é linda, né? O Jorge Amado conta que foi uma casa que ele comprou com o dinheiro da venda de Gabriela Cravo e Canela, e eles moraram lá por muitos anos. E o que mais me tocou de estar lá na casa do Rio Vermelho, assim, mais do que conhecer, claro, da vida dos dois ali dentro do ambiente da casa deles, né? E isso é muito preservado, porque é tudo como eram os móveis mesmo, então você vê a vida que eles levavam. Tem uma parte também que é a cozinha dele, que conta muito da história ali, das receitas que ele gostava, da cozinheira. Então é muito interessante, assim, fala muito da cultura do povo baiano e da cultura brasileira ali. Mas o que foi mais legal pra mim nessa casa deles lá foi, assim, o quanto tem de história da literatura ali. Então, assim, tem muitos documentos e muitas cartas e correspondências que estão lá numa parte que são só de documentações deles se correspondendo com muitos autores, com Pablo Neruda, com Glauber Rocha, até com o Sartre e a Simone de Beauvoir, que também foram à casa e foram hóspedes deles lá, e as correspondências e todas as histórias que eles trocavam. Então, assim, muito interessante essa parte, assim, se você for lá, não deixe de perder um tempão nesse lugar, lendo as correspondências, porque é muito legal. Tem uma que me chamou muita atenção, que era uma correspondência do Jorge Amado, são várias cartas do Jorge Amado com o Érico Veríssimo, em que o Érico Veríssimo ficava falando para ele das dificuldades de publicar O Tempo e o Vento, assim, falando que estava difícil de terminar a obra, que a editora estava impondo restrições porque eram muitas páginas. Então é muito legal, assim, ter contato com essas minúcias da literatura, assim, sabe? Para quem gosta de ler, é, assim, uma experiência muito legal. E claro, tem a biblioteca deles lá também. Enfim, igual eu falei, eu passei uma manhã lá e eu gostaria muito de voltar, porque não consegui absorver tudo de bom que tem para conhecer lá. Então não deixe de visitar a Casa do Rio Vermelho. Para mais informações tem o site deles lá, que é casadoriovermelho.com.br, tem o Instagram também, Casa do Rio Vermelho, e peguem as informações e não percam esta oportunidade. Também outro destino muito famoso turístico no Brasil, se você for a Fortaleza,
você pode visitar a casa do José de Alencar. José de Alencar, que está longe de ser um dos meus autores preferidos, não sou muito fã da obra, não. Mas ele não precisa que eu goste para ele ser um dos fundadores do romance nacionalista brasileiro, né? Então, ele é um escritor que tem muita importância na literatura brasileira e nasceu lá em Fortaleza, nessa casa, que hoje é uma casa-museu também. É muito conhecido pelas obras da época de romance ufanista e nacionalista brasileira, né? Principalmente indianista, então muito conhecido pela Iracema, o Guarani e outras obras. E o José de Alencar, ele tem o Instituto José de Alencar, que se chama Casa José de Alencar, é administrado pela Universidade Federal do Ceará. Então lá tem a casa dele, a casa onde ele nasceu, para visitação, que é bem legal, inclusive eu fui, adorei a visita, mas é um complexo cultural, não é só a casa dele. Então tem a casinha lá que tem a história dele, muito interessante de conhecer, e também conhecer a construção, que também fala muito da cultura local, claro. Mas tem também uma biblioteca, tem um salão de exposição que é dedicado a Iracema, tem um museu lá que estava tendo, inclusive quando eu fui, uma exposição sobre cultura afro, muito legal. Então acho que é um ambiente que tem sido muito bem administrado e muito bem utilizado para promover ações culturais de uma forma geral na cidade. Então eu adorei a visita que eu fiz, e o lugar é bem legal, assim, bem bonito, porque ele é simples, é tipo uma fazenda, uma chácara, assim, muito legal de conhecer. Então também fica a minha dica, conheçam a Casa José de Alencar. E além disso, a instituição, né, a Casa José de Alencar, ela promove várias coisas. Tem grupo de leitura virtual, tem exposições, né? Quando não estava na pandemia também tinha visitas escolares. Quer dizer, é de fato um centro cultural muito interessante de conhecer. Adorei a visita e fica aqui a minha dica para vocês conhecerem lá. E já indo para a América do Sul, se você for ao Chile, não deixe de visitar as casas do Pablo Neruda, né? Pablo Neruda, que é um poeta muito famoso chileno, né? Considerado um dos maiores poetas do século XX no Chile, autor de 100 sonetos de amor, que todos nós conhecemos por aqui e pelo mundo todo. E ele tem 3 casas na região ali de Santiago, no Chile. Não são todas na cidade de Santiago, são na região, né? E uma delas fica lá em Santiago mesmo. É muito interessante conhecer as casas do Neruda, porque elas têm uma relação muito próxima com a obra literária dele, né? Ele gostava muito de arquitetura, então a arquitetura dizia muito sobre a vida dele, ele via isso como uma arte mesmo. E cada uma das casas dele conta um pouco da história dele e da obra, né? Então, nessa de Santiago, ele dava nome para as casas dele. Essa casa de Santiago chama La Chascona. E lá na visitação, ele comenta muito, né? Porque ele não era só autor, escritor, ele também foi político, foi senador no Chile, né? E ele foi exilado no governo Pinochet. E quando ele foi exilado, ele veio morar aqui em Salvador, com o Jorge Amado e o Zé Gattai, naquela casa que eu também visitei lá no Rio Vermelho. Então tem a menção à casa do Rio Vermelho lá na Chascona, e quando você vai à casa do Rio Vermelho também tem a menção ao Pablo Neruda. Então é isso que eu estava falando, assim, dessa coisa de construir a história da literatura e a história da América do Sul, né, dos países, dos escritores. Então isso me chamou muita atenção nessas 2 visitas que eu fiz, né? Quando eu fui na casa do Neruda, não tinha ido na casa de Jorge Amado ainda. Então, quando você faz depois, você monta esse quebra-cabeça, isso é muito legal, uma experiência incrível. O que mais me chamou a atenção na casa do Neruda é o cuidado da visita, assim, da administração, de como foi pensado para contar a história literária, a história dele também, né? Tem uma visitação guiada por um fone, assim, que tem em português também, né? Porque infelizmente também não falo espanhol ainda. Então vale muito a pena fazer essa visita. E ele tem uma outra casa que eu também fui, que é numa cidadezinha bem próxima de Santiago, que é uma cidade litorânea, que chama Valparaíso. Lá tem uma outra casa dele que chama La Sebastiana, e essa é uma casa litorânea, então é outra fase da obra literária dele, conta outra parte da vida política, da história dele. Então
quando você visita uma, é uma experiência, e você visita outra, é outra experiência, né? E ele tem uma terceira casa, que chama Isla Negra, que é numa outra cidadezinha, que assim, infelizmente eu não consegui fazer a visita, mas que eu gostaria de voltar e super vale a pena. E assim, eles são pontos turísticos muito conhecidos lá em Santiago, então se você for, dificilmente você vai fugir desse passeio, e não fuja, porque é muito bom. Para saber mais informações das casas dele, no site da fundacionneruda.org, lá tem todas as informações e é uma visita que vale muito a pena fazer. E existem muitas casas aí, quando a gente vai fazer viagens, que a gente só precisa ter um pouco de curiosidade e pensar, ter isso como uma opção de turismo, né? Eu sei que em Campinas aqui tem a casa da Hilda Rist, que é uma poetisa super potente, fala muito da alma feminina, que eu queria muito conhecer. Tem uma obra difícil de entender, até por isso queria fazer essa visita ali. Em Goiás, na cidade de Goiás, que fica no estado de Goiás, tem a casa da Cora Coralina, que eu também queria muito ir lá, é uma casa museu também, que quem foi fala que é muito legal. Tem casa do Guimarães Rosa também, numa cidadezinha de Minas Gerais, que chama Condisburgo, em Minas Gerais. Aliás, tem até um festival literário lá, só do Guimarães Rosa, que acontece todo ano. Então, enfim, até tema para outros vídeos, né? Tem muito turismo literário para fazer, muito roteiro literário para fazer e muito lugar legal para a gente conhecer, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dica aí de uma casa, de um autor que seja muito conhecido ou não, mandem para mim, porque eu sempre tenho interesse. E espero que vocês tenham gostado e se lembrem dessas dicas das próximas vezes que estiverem viajando. Beijos de luz e até a próxima!